Novo conteúdo agora, pessoal, uma aplicação ao mesmo tempo de campos magnéticos e de corrente elétrica, indução e indutância. A gente vai ver uma das leis mais importantes para a tecnologia, que é a lei de Faraday. Okay? Então vejam só, a gente aprendeu, né, que numa espira condutora, caso ela tenha uma corrente sendo percorrida por ela, na presença de um campo magnético, sofre a ação de um torque, então a gente tem que espira com corrente, né, mais campo magnético gera um torque. Ok, essa é, vamos dizer assim, uma equação escrita de conhecimento que a gente obtém experimentalmente. Mas o contrário também funcionaria. Um torque num campo magnético geraria uma corrente, ou seja, se nós fazermos o campo magnético se mover, ele pode gerar uma corrente elétrica? A gente sabe que corrente elétrica, ou seja, carga se movendo, gera campo magnético, mas o contrário, né? Essa é a grande pergunta. Então, a gente tem alguns experimentos, né? Um experimento muito interessante foi este aqui, um experimento onde se media a corrente, né, no galvanômetro, e daí beleza. Os medidores colocaram uma espira e passaram um ímã por dentro da espira. E realmente mediu-se uma corrente, só que com alguns casos em específico. Se a gente deixasse o campo magnético, ou seja, o ímã paradinho ali naquela espira, nada acontecia. No princípio, tudo tranquilo, usual, né? Afinal de contas, ímãs existem, né, no meio da humanidade há muito tempo e eles nunca perceberam um efeito tão brusco assim devido a ele. Só que quando começaram a mover esse ímã, corrente surgia. Quanto mais rápido moviam esse ímã, ou seja, quanto mais rápido esse campo magnético variava, maior era essa corrente. Então aqui já se observava uma lei, um evento, uma causa e um efeito, né? Que quanto mais velocidade nesse movimento, mais corrente. Então é como se a corrente elétrica estivesse diretamente associada com essa variação de campo magnético no tempo. A gente vai ver que é exatamente isso que eles vão concluir. Ok? Então, um segundo experimento foi feito, né? O que temos aqui? Duas espiras condutoras, sem se tocarem, próximas. A gente fecha a chave, tem uma fonte, começa a passar corrente no circuito. Ok. Caso a gente abra a chave, o que é algo natural, uma hora a gente tem que desligar o aparelho, curiosamente também aparece um pico de corrente, tal qual quando a gente liga, ocorre um, também ocorre quando a gente desliga, quando a gente cessa a corrente passando por este experimento aí. Então, não tem movimento nas espiras, mas nós temos uma corrente induzida, ok? E aqui então entra uma espécie de um novo termo na física, né? Vocês não viram, que é a força eletromotriz induzida, FEM. Okay? Até agora, quando a gente estava tratando de diferença de potencial, nós estávamos falando justamente de ΔV, ou seja, uma diferença de potencial, um valor em volts, que, pela estrutura dos problemas que resolvíamos, era um potencial elétrico. Ele poderia estar associado com uma força elétrica, ou seja, é um potencial conservativo. Agora a gente vai ver também um tipo de voltagem, só que ele não é conservativo. Ele respeita outras propriedades, mas mesmo assim, né, extremamente útil na resolução de experimentos. Por sinal, a maior parte da tecnologia funciona baseado nisso. Então, concluiu-se nesse experimento que uma força eletromotriz é induzida na espira somente quando o campo magnético que a atravessa estiver variando. Então tem que ter variação de campo magnético, não adianta só ter o campo magnético em si. Ele tem que variar para que tenha FEM, ou seja, para que tenha corrente. Pense em força eletromotriz como essa força que empurra as cargas no circuito. Então, gera uma corrente.
que esse circuito obviamente tem uma resistência. Pela lei de Ohm a gente consegue encontrar a corrente dessa forma. Ok, então já como a gente está interessado neste efeito da variação do campo magnético gerando corrente elétrica, é importante que a gente defina essa variação como um fluxo. A gente sempre consegue entender bem um campo, principalmente os campos uniformes, como um rio, que sempre corre numa mesma direção. O campo magnético aqui, quando ele for uniforme, podemos ter a mesma ideia, várias retas horizontais, só que, que representam um campo, Porém, em especial o que nós vamos ter aqui já que a gente está fazendo um experimento, esse campo ele vai ter que variar, só que ele vai variar numa determinada área que estará captando essa variação de campo magnético. Ou seja, campo passando por uma área, a gente vai ter a ideia de fluxo. Fluxo magnético, fluxo de campo magnético, tal qual a gente tinha a ideia de fluxo de campo elétrico lá na lei de Gauss. Ok? Se vocês lembrarem bem, a lei de Gauss, ela é a integral de superfície fechada do campo elétrico, que é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana, dividido pela constante da eletricidade. Só que isso tudo também é igual ao fluxo do campo elétrico. Então aqui nós também temos a importância do fluxo agora do campo magnético. Então, campo magnético passando por uma determinada área vai gerar um fluxo. Okay? E tal qual lá no campo elétrico, aqui no campo magnético, nós também podemos associar esse fluxo ao produto escalar do campo magnético pelo vetor área desta área por onde ele passa. Então tá aí. Novamente, a gente vai gostar quando os problemas nos derem um valor de ângulo constante entre campo magnético e vetor área. Aqui, por exemplo, nessa situação, nós temos θ, um valor fixo. Campo magnético, aqui parece sempre, pelo que eu entendi, o campo magnético é esse vetor. E o vetor área também sempre nessa direção, então a gente tem sempre θ como ângulo entre os dois. A intensidade da fé induzida é dada então por uma lei experimental. Bem, a princípio ela é experimental, mas existe toda uma dedução muito bem detalhada para essa lei. Eu gostaria muito de fazer ela em aula um dia, mas de toda forma eu vou postar um vídeo onde um professor faz de forma brilhante essa dedução. Pode ser que eu me esqueça, então quem estiver ouvindo o que eu estou falando agora, comenta a lei de Faraday nos comentários e me lembre de colocar esse vídeo também lá no cigarro, ok? Então, o que está acontecendo aqui, Força eletromotriz, este E aqui, esse epsilon, ele é igual então a menos a variação do fluxo magnético no tempo. A gente generaliza como fluxo porque quanto maior a área que capta esse campo magnético variante, maior também é essa força eletromotriz gerada. E eventualmente, se a gente acha essa força eletromotriz e nos foi dado a resistência do circuito, a gente consegue, pela lei de Ohm, encontrar a corrente. Muito bem. Mas aparece esse sinal aqui, O sinal negativo indica que a FEM deve se opor à variação do fluxo que a produziu. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Essa lei de Faraday aqui, ela realmente me dá uma corrente. Mas na física a gente chama ela de corrente induzida. Então um campo magnético induziu uma corrente. Só que essa corrente, ela sempre se opõe a um fluxo, o fluxo que no caso a gerou. Okay? Como assim, professor? O que acontece aqui é o seguinte, um campo magnético que tem uma determinada direção, ele surge, a princípio, por uma corrente, uma dada direção também. Só que esse campo magnético, no contexto da lei de Faraday,
está gerando uma corrente, por sua vez. Essa corrente que ele gera vai ter sentido contrário a uma corrente que eu teria gerado como campo. Então, este novo campo gera uma corrente no sentido contrário. Como a gente pode identificar isso? Já vamos ver. A lei de Lenz ela fala mais sobre esse sentido da corrente da corrente induzida devido a um campo magnético. Né? O sentido da corrente é tal que o campo que ela produz se opõe à variação do fluxo magnético que a produziu. Então, aqui está a forma simples de vocês entenderem qual vai ser o sentido da corrente e qual vai ser devido ao sentido do campo. Né? Então, vamos ver aqui, nessa situação. Tem um campo magnético B. Um campo magnético B que está apontando para a direita. Então, pela regra da mão direita, o que vai acontecer? Campo magnético para a direita, corrente elétrica vai circular este aro no sentido anti-horário. Okay? Para uma corrente gerar este campo magnético para a direita, ela tem que estar girando no sentido anti-horário. Mas veja, se nós estamos no contexto de lei de Faraday, aqui é o campo magnético que está gerando uma corrente induzida. Então a corrente induzida tem que ir para o outro lado. A corrente induzida vai apontar no sentido contrário de uma corrente que seria gerada por um campo como este. Okay? Então, este exemplo aqui ele está mostrando a corrente I, mas essa corrente aqui, novamente, não é uma corrente induzida. Esta corrente aqui é uma corrente que passa por um aro e gera este campo magnético. Muito bem. Só que, se for este campo magnético que está gerando corrente, a corrente vai girar no sentido horário, o que faria gerar um campo para o outro lado, que é o que está acontecendo aqui. Aqui a correntinha está girando para o outro lado. Mas, neste caso, ela está girando para o outro lado não porque não por qualquer questão de campo, mas porque aqui a variação está sendo negativa do campo que ela gerou. Então tá, pessoal. Lei de Faraday, ela às vezes é um pouco confusa essa questão de sinal, mas uma vez que vocês pensarem na definição aqui da lei de Lenz, que o sentido da corrente induzida é tal que o campo que ela produz se opõe à variação do fluxo magnético que ela produziu, ficou fácil. Porque a gente sabe, já da aula passada, como é que a corrente gera campo magnético. Qual é o sentido desse campo gerado pela corrente? É dado pela regra da mão direita. Ok? Então, novamente, olhem para a mão de vocês. Se vocês têm campo magnético apontando para a direita, ele foi gerado por uma corrente que circula no sentido anti-horário. De tal forma que, se um campo magnético gerou uma corrente no sentido anti-horário, significa que esse campo magnético está para a esquerda. É esse jeito que funciona. É como se fosse o contrário, né? Um contrário do outro. Ok, indução e gerador de corrente senoidal. Isso aqui é a ideia de um dos problemas mais clássicos que tem de lei de Faraday, tá? Então a gente tem uma espira, ou seja, ela tem uma área e por ela passa campo magnético. Só que essa espira, ela vai rodar em torno desse campo magnético uniforme. Esse campo magnético ele está só na direção X, está só para a direita. E essa espira, ela varia a sua área. Percebam que vai ter um momento que ela vai girar e ela vai estar completamente paralela ao campo magnético. Mas vai ter horas que ela vai estar exatamente ortogonal com o campo magnético. Então, vamos dizer assim, o fluxo de campo magnético está dependendo deste giro deste aparelho aqui, né? Então, vai ter momentos que eu vou ter
um valor de força eletromotriz máxima, né, posso dizer assim, em outro momento mínima. Assim a gente gera uma corrente alternada. Okay? Se esse giro for constante, eu consigo gerar então uma corrente alternada. Vou ter picos quando tiver ortogonal. Vou ter, na verdade, o fato de ser cosseno aqui, né? Cosseno de 90 é zero. Então eu vou ter, né, esses pontos aqui que passam pelo eixo T, né? E quando eu tiver paralelismo, eu vou ter então os picos. Ok? Ok, então se eu quero calcular essa corrente, quero encontrar essa expressão senoidal que a gente supõe que acontece devido a esse giro deste girador, né? Então, o que vai acontecer? Eu olho para a expressão do fluxo. Lembro, né, que fluxo de campo magnético é igual a, então, a integral de superfície do campo magnético no vetor área. O vetor área é dado pelo vetor normal dessa área. Como eu quero ter uma abordagem mais baseada no que o enunciado me deu aqui, questão dos ângulos e tal, então eu vou substituir esse produto escalar pelo produto com o cosseno de θ. Faço a substituição aqui. Então agora eu vou ter que o fluxo está variando em função do ângulo da minha área aqui com o campo magnético, né, que é mostrado aqui nessa figura abaixo. Então, ok. Ok, a gente tem essa equação. Podemos integrar, então, para calcular a área desse objeto. A área, então, é simplesmente as medidas dele, que o enunciado aqui não falou, mas intuitivamente a gente vê que é AB, porque se não for AB, né, o que seria? A sendo um dos lados e B o outro dos lados, formando assim a área desse quadrado, né, que está envolto aqui desse campo magnético. Então, o fluxo do campo magnético é dado pelo campo magnético vezes a área vezes o cosseno entre eles, né? Ok. Muito bem. Só que esse θ, como a gente a princípio está dentro de um sistema que está girando de forma constante, ele pode ser descrito dessa forma aqui, um θ inicial mais ωt, ou seja, o valor do θ vai depender justamente da velocidade que gira este objeto, né? Então, em diferentes valores de tempo eu vou ter diferentes valores de θ. Ou seja, agora a expressão vai depender em função do tempo, não em função de θ propriamente dito. A gente pode controlar nossa fase inicial aqui, a gente diz que o θ inicial é zero, então a expressão ela fica um pouco mais bonitinha. Porque, bem, sem isso aqui facilita um pouco, né? Agora θ ficou não mais, cosseno ficou não mais cosseno de θ, mas cosseno de ωt. Daí fica claro que o fluxo do campo magnético depende do tempo e da frequência de giro. Agora eu pego essa equação de fluxo, com esse termo substituído, e coloco dentro da lei de Faraday. Coloco dentro dessa derivada e derivo no tempo. Afinal de contas, a lei de Faraday me pede, na verdade, a variação do fluxo do campo magnético no tempo. E eu encontrei fluxo de campo magnético em função do tempo. Agora eu derivo, a derivada de cosseno é tranquila, e uso aquilo que eu acabei de falar para vocês, da relação que existe entre a força eletromotriz, a resistência do circuito e a corrente elétrica. Então a gente chega numa expressão de corrente elétrica aqui, num sistema de gerador como esse, que nos dá uma corrente alternada. A princípio, até agora, a gente só tinha visto correntes contínuas, né? Então já é um achado bem interessante, uma corrente alternada. Muito bem. Então, o que vocês têm que sair dessa aula assim, em mente é que a lei de Faraday ela associa a variação do campo magnético no tempo com o surgimento de uma corrente induzida. Essa força eletromotriz vai fazer induzir corrente em algum elemento ali que você está mexendo, né?
ou que está sofrendo a ação de um campo que varia. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, nós temos um aro aqui de algum metal e a gente passa ele por um campo magnético. Então a gente tem uma área, a gente tem um campo magnético, mexendo ele cria uma variação do tempo, pronto, a gente consegue uma corrente induzida. Ok? Vocês são meio novos, né, mas antigamente falava-se que não podia ficar andando com computadores ligados, correr com eles ou qualquer coisa do gênero, mover eles muito rápido, justamente por causa da lei de Faraday, né? O computador é um objeto cheio de ímãs e coisas do gênero. E antigamente os computadores eram mais delicados, né? Então sofriam mais avaria por causa desse tipo de coisa. Mas aqui o que está acontecendo é quase isso. Um arame, um campo magnético. Vamos mexer o arame e vamos ver a corrente que este campo magnético induz. Então, o campo magnético aqui é constante. E ele é constantemente ortogonal, né, ao movimento que está ocorrendo aqui. Então, o que a gente tem? Né? Que o fluxo do campo magnético vai ser campo magnético vezes a área. Só que a área, devido ao fato do objeto estar se movendo, varia também. Ok? Então, a área vai estar em função de x, onde x é a quantidade de campo magnético que passa por este objeto. Então, percebam que o x, o desenho define bem, como o campo magnético que está passando instantaneamente pelo nosso aro aqui. Então, este é o valor de x. Okay? Não é o tamanho inteiro dele no eixo horizontal. É só aquele tamanho dele que está sofrendo um fluxo de campo magnético. Muito bem. Mas, novamente, para a lei de Faraday não nos interessa apenas o fluxo em si, sim a variação dele. Então, a partir do momento que a gente pega essa expressão e coloca dentro da equação da lei de Faraday, nós temos que lembrar que a lei de Faraday é uma derivada do fluxo no tempo, mas o campo magnético nos foi dado como uniforme, constante, e o comprimento aqui não muda. O movimento é só na horizontal, não é na vertical. Então, a variação no tempo que ocorre nesse sistema se dá unicamente na horizontal, na posição deste meu objeto na horizontal. Por isso que B e L podem sair para fora da derivada, são constantes no tempo. E dentro da derivada vai ficar só x. E dx dt a gente sabe lá da Física 1, da primeira aula, ou segunda, sei lá, de Física 1, o que é, né? Dx dt é velocidade. Então, nós encontramos que, olha só que achado interessante, que a corrente que passa por este arame aqui depende diretamente da velocidade com que eu a mexo. Ok? Muito bem. Então, conseguimos então uma expressão para a corrente e agora a gente pode encontrar outras expressões que derivam dela. Por exemplo, expressões de potência. A potência a gente aprendeu também lá em Física Geral 1, que ela pode ser dada pela força vezes a velocidade. Então, se eu conseguir escrever de alguma forma essa expressão aqui como uma expressão de força, relacionar esses elementos com força, a gente consegue a potência dissipada por este objeto, como se fosse a resistência de um chuveiro, sei lá. Quem já viu a resistência do chuveiro consegue ver a semelhança, né? Então, a gente tem que lembrar a equação da força magnética, vista na aula passada, que é para um sistema deste, né, que tem um determinado comprimento, a força é corrente elétrica que passa por ele, vezes o comprimento, vezes o campo magnético. Aqui, para simplificar, a gente não está preocupado muito com direções de campo magnético nem nada do gênero, tá, pessoal? Então, por isso a gente está pegando em módulo mesmo. Afinal de contas, está ortogonal onde tem que estar e paralelo onde tem que estar. Muito bem, então eu consigo escrever esses termos aqui, nós acabamos de obter em função da força, porque ela se dá justamente por esses termos. Então, força, com uma algebrazinha aqui, fica B quadrado, L quadrado, V sobre R. Sabendo que potência é força vezes velocidade, então eu acho que a potência dissipada por ele é diretamente associada ao quadrado do campo
do comprimento e da velocidade. Ok. Muito bem, então a gente tem várias situações aqui interessantes onde a gente pode aplicar essa ideia de força eletromotriz. Uma delas é fazer a mistura da força elétrica com a força magnética, porque é o que normalmente ocorre, né? Quando a gente tem um sistema de força elétrica, normalmente tem um campo magnético associado. Então nós temos que saber o efeito dos dois ao mesmo tempo sobre algum elemento que está ali naquela situação. Então vamos ver uma situação dessa. Aqui tem uma barra metálica e ela está se movendo então de forma transversal, ortogonal, numa região que tem campo magnético. Só que ela se move com uma velocidade. A gente tem que lembrar que para que o campo magnético haja sobre algo, é necessário que ele se mova, né? Que ele esteja em movimento. Vamos lembrar disso. Lá a primeira aula de campo magnético. Ok? Então, esta barra está se movendo, o campo magnético está indo na direção da folha, e o efeito que ocorre aqui é o seguinte. Devido ao campo magnético, nós temos a tendência dos portadores de carga negativa aqui irem para baixo e dos portadores de carga positiva irem para cima desta barra. Okay? Então era uma barra metálica, mas a princípio neutra, porém quando ela começa a sofrer a ação do campo magnético, essas partículas livres, esses elétrons livres nas camadas mais superiores deste metal, acabam sofrendo forças elétricas e magnéticas e se movendo, se alocando em determinadas partes deste objeto. Então, a força elétrica acaba induzindo os portadores de carga neste arranjo para cima e a força magnética para baixo. Ok? Novamente, como é que a gente encontra essas direções? Pelas equações. Okay? As equações nos dão diretamente, pelo caráter vetorial delas, quais que são esses sinais. Ocorre que, se eu fizer a soma desses dois efeitos, afinal de contas, eles não precisam estar se anulando diretamente caso a velocidade não seja constante. Se for, tudo bem, mas pode não ser. A gente pode utilizar a segunda lei de Newton, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Então aqui quais são as forças que estão agindo? Força elétrica, que é dada pelo campo elétrico vezes a carga, que está sofrendo a força, e a força magnética, que eu mostrei para vocês na aula passada, com o seu produto vetorial ali, da velocidade com que esse portador de carga se move, produto vetorial com o campo magnético que está agindo sobre ele. Agora, existe a situação de equilíbrio, e essa situação de equilíbrio é a mais interessante, é a que mais se usa em experimentos, por sinal foi utilizada, parte dessa ideia foi utilizada no fim do século XIX para encontrar a relação entre massa e carga de um elétron. Okay? A gente já nasce com esses valores tudo dado, mas eles são um tanto recentes. E foi um experimento de mecânica clássica e eletromagnetismo que provou isso. Não precisou de aceleradores de partículas nem nada do gênero. Caso essa velocidade com que a barra entra no campo magnético permaneça constante, significa que essa barra não sofreu aceleração. Então, o somatório de todas as forças que agem sobre ela, neste caso, força elétrica e força magnética, é zero. Então, eu posso igualar a força elétrica com a força magnética, resultando numa expressão que vai derivar numa das coisas mais impressionantes que vocês vão ver nesse curso, mas isso eu vou deixar para o fim dele. Campo elétrico igual a velocidade vezes campo magnético. Ok? Peço que vocês guardem esse resultado, que saiu aqui de forma simples, segundo a lei de Newton, né? Não é nem assunto de, querendo ou não, de física 3. Mas ele já nos dá uma pista sobre uma velocidade constante que a gente vê direto aí quando vai estudar física e não se dá conta do porquê é constante ou porquê esse valor em específico. Mas isso eu vou deixar para as próximas aulas. Só peço que guardem essa expressão aqui anotadinha em algum lugar.
ok? Claro que a gente tem esses valores, essa expressão, na verdade, dado com valores vetoriais, só que a gente pode, né, por uma integral simples, encontrar a força eletromotriz associada a esse esquema. E aqui vocês têm que levar em conta o seguinte: esse objeto, esse objeto aqui, ele tem um campo elétrico, então o campo elétrico, na verdade, o valor dele, que age sobre esse objeto, pode ser dado pela velocidade que ele está, vezes o campo magnético, nessa situação de equilíbrio, certo? Então, nós podemos encontrar a força eletromotriz aqui, que naturalmente é dada pela integral do campo elétrico, por onde esse campo elétrico age, agora em função do campo magnético, que é o que realmente acontece na lei de Faraday. Okay? Então a gente pega o campo elétrico em função do campo magnético que a gente acabou de encontrar, substitui nessa expressão aqui, que é uma expressão geral vista lá no assunto de potencial elétrico, quando a gente estava estudando a relação entre trabalho e potencial elétrico, e encontra então a força eletromotriz em função do campo magnético, comprimento do objeto e velocidade. Por sinal, se a gente voltar um slide, igual a essa. Então vejam como esses resultados vão se confirmando, né? Realmente existe uma relação entre a variação do fluxo do campo magnético e o geramento espontâneo de correntes induzidas, né? Ok. Então aqui a gente tem alguns outros exemplos que talvez não sejam tão interessantes para vocês, né, no contexto de física geral 3 para engenheiros, né? Mas novamente, aqui a gente tem a mesma ideia de forças elétrica e magnética em equilíbrio, só que devido à forma que o campo é gerado aqui, devido a esse dínamo de Faraday, nós temos uma relação entre campo elétrico e campo magnético em função novamente da frequência de giro desse objeto. Ok. Muito bem, então a gente viu que existe, para finalizar aqui, existe uma relação entre campo magnético variando e campo elétrico. Muito bem. Isso aqui é uma das leis fundamentais da natureza, uma das 4 leis de Faraday, quando aplicados alguns detalhes a mais aqui. A grande questão é que mostra-se muito claramente a associação direta entre eletricidade e magnetismo, o que inicialmente, no estudo da eletrostática e do magnetismo, da magnetostática em especial, não se percebia. Pensava-se naquela época que eletricidade e magnetismo eram coisas distintas. Eram forças diferentes, eram da natureza, mas eram diferentes. Tal qual a gente pensa hoje, por exemplo, sobre a força gravitacional e a força eletromagnética. Eram coisas distintas. Mas essa relação, observada tão recentemente, há menos de 200 anos, isso para questões de tecnologia é pouco tempo, nos mostra que não, elas estão relacionadas. E foi aqui, né, que então, como adendo, começou-se a ideia de construir equipamentos que utilizassem deste potencial para gerar movimento. Então a gente sai de um período em que as máquinas que funcionavam de formas mecânicas apenas, hidráulicas, para princípio de funcionamentos elétricos. Ok. Então tá. Agora sim, literalmente para finalizar aqui, a gente vai ver o trabalho que é feito por essa força eletromotriz. Ok? Vocês lembram lá do assunto de potencial elétrico, que a gente conseguia associar potencial elétrico com trabalho, né? Mas naquele contexto era fácil associar, pois o potencial elétrico ele é uma força... a força elétrica, dada naqueles moldes lá, como a lei de Coulomb ou a lei de Gauss, ela é uma força conservativa.
Ou seja, uma força, como a gente já discutiu algumas vezes, e vocês provavelmente já viram isso também no curso de cálculo vetorial, não depende do tempo. Mas agora, há poucos slides, a gente viu que a força eletromotriz pode depender do tempo. Então ela não é uma força conservativa. Mas, como a gente consegue associar aqui de forma direta movimento, causa de movimento com força eletromotriz, a gente consegue associar trabalho à força eletromotriz, então. Claro, com algumas ressalvas, né? O que a gente não pode associar é o potencial elétrico a um campo elétrico induzido, porque o campo elétrico induzido, ele não gera um potencial, ele não é gerado por um potencial, que nem lá em física geral 1, que a força de atrito, ela não poderia gerar um potencial, ok? Então, são coisas diferentes, a gente associa um trabalho, mas não consegue associar diretamente ao potencial, pela questão da não necessidade da não varia, vamos dizer assim, o tempo não precisa, na verdade, tá, vou tentar ser mais claro, que o que acontece é o seguinte, a gente viu que a força eletromotriz pode ser gerada por variação no tempo. E a lei de Faraday nos mostra a necessidade disso. Mas uma força elétrica conservativa não pode depender do tempo para existir. E uma força elétrica conservativa, devido a isso, surge devido a um potencial. A variação desse potencial em um determinado espaço. Aqui ocorre exatamente a geração dessa força que vai fazer os portadores de carga se moverem, mas não por causa de uma variação no espaço, uma variação no tempo. Então, vemos que existem campos que são gerados pela variação no espaço e pela variação no tempo. Será que até o fim do curso a gente consegue juntar essas duas coisas? Ok. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Esses exemplos complementam aqueles do Halliday. Recomendo que vocês deem uma olhadinha. Mas aqui é mais ou menos jogar na equação e pronto, né? A gente já recebe a variação do fluxo, já recebe também a estrutura geométrica do problema, aplica na equação de Faraday, relaciona campo elétrico com campo magnético, pronto, consegue encontrar o que o problema está pedindo. Que era o campo elétrico, no caso. Muito bem, pessoal. Então, de força eletromotriz é isso, tá? Esse conteúdo aqui ele é, vamos dizer assim, pequeno, mas extremamente necessário, principalmente para quem vai seguir na área de tecnologia.